Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Débora, bem-vinda de volta. Boa noite, Carol, a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Tava com saudade de vocês. Sim, nós também. E de toda essa movimentação. Se tem uma coisa que o roteirista do Brasil não faz é tirar férias, licença, folga, nada. Ó, temos então o Igor Cardim, que traz aqui detalhes sobre a fala do presidente da Câmara, Hugo Motta, sobre diversos temas, mas a gente vai começar falando sobre a anistia, o 8 de janeiro. Oi, Igor, boa noite. Oi, Débora. Agora sim, boa noite para você, também para os nossos ouvintes. O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou hoje que não vê ambiente para uma anistia dentro do Congresso para aqueles que fizeram planos para matar autoridades na trama golpista. A proposta vem sendo defendida por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas, segundo Motta, um perdão amplo e restrito não tem apoio na Câmara nesse momento. Em entrevista à Globo News, Hugo Motta admitiu ainda que o Congresso pode rever regras sobre o foro privilegiado e aprovar a obrigatoriedade de uma autorização prévia para que deputados e senadores possam ser investigados. Não seria o fim do foro, mas haveria a necessidade de um posicionamento dos parlamentares autorizando inquéritos contra os colegas. Motta disse que o clima de tensão no Congresso tem relação com os episódios de embate com o judiciário e que isso vem afetando o clima político. Segundo ele, a pauta do foro é complexa e não houve apoio agora para pautar a medida. Ele admitiu, no entanto, que o debate mais maduro nesse momento é sobre a necessidade de autorização para a abertura de inquérito contra deputados e senadores, e que esse tema pode sim entrar na pauta. Acho que a gente tem um trechinho da fala do Motta. Tem uma discussão interna acerca, sim, de uma possível volta, de uma necessidade de uma autorização legislativa para que processos possam seguir contra parlamentares. Não há ainda uma ideia de texto. O que há é um ambiente de discussão, porque realmente, internamente, tem muito incômodo com decisões que foram tomadas recentemente. E eu vejo que hoje tem, sim, um ambiente de discussão acerca dessas prerrogativas, pelos exageros que a Câmara, os parlamentares entendem que tem, infelizmente, acontecido. Já sobre a anistia defendida por aliados de Bolsonaro, Motta disse que o texto não tem apoio entre os líderes da casa e afirmou que só tem chance de avançar uma proposta alternativa. Com relação ao projeto da anistia, o que é que eu vejo dentro da casa? Um projeto auxiliar começou a ser discutido ainda no semestre passado, que não seria uma anistia ampla, geral e restrita. Eu não vejo dentro da casa um ambiente para, por exemplo, anistiar quem planejou matar pessoas, que não tenha esse ambiente dentro da casa. Pelo menos com quem eu converso, nós temos a oportunidade de poder conversar isso com parlamentares diariamente. Motta voltou ainda a criticar a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro, dizendo que tem total discordância contra ações que prejudicam a economia do país e que algumas atitudes dele não estão sendo apoiadas nem dentro do PL. O reforço das críticas vem após Eduardo Bolsonaro voltar a criticar a possibilidade de os Estados Unidos voltar a citar, a possibilidade dos Estados Unidos sancionarem os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, por não pautarem a anistia e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Débora. Obrigada, Igor, pelas informações. Vera, começando aqui pela história da anistia. Essa ideia de um outro projeto mais brando, que está discutindo com o governo, com a situação, será que isso também tem chance de se desenvolver? Débora, eu acho que qualquer votação de projeto nesse sentido, seja para anistia ou seja a concessão de indulto por parte do Poder Executivo para o Bolsonaro, para alguns outros mais graduados ex-integrantes do seu governo, só tem chance de realmente prosperar depois de 2026. Ou seja, se um Congresso com uma conformação ainda mais à direita, se um presidente ligado ao Bolsonaro assumirem, eu acho que os ventos da política podem soprar em outro sentido
e se consolidar um discurso segundo os quais, olha, as urnas escolheram por esse caminho. As urnas indicaram que a população brasileira, o eleitorado brasileiro, entende que se foi longe demais, que quem estava no 8 de janeiro eram pessoas desavisadas, que não queriam cometer um golpe, mas foram só no embalo do momento e tal. Nesse momento atual, eu acho que isso vai ser muito difícil, seja porque o Hugo Mota, o Davi Alcolumbre não tem interesse em levar adiante uma pauta como essa, seja porque o próprio Supremo está muito fechado em copas e muito armado no sentido de que qualquer coisa nesse sentido que bata lá neste momento vai ser vista como inconstitucional. Então, o Congresso também não vai perder um tempo enorme discutindo isso para que chegue lá no Supremo e seja visto como inconstitucional. Então, só uma mudança maior do cenário ali, do alinhamento dos planetas na política, levaria a que o próprio Supremo começasse algum movimento de distensionamento e aceitasse, por exemplo, um projeto desse com o respaldo das urnas. Então, eu acho que agora não tem chance, e quando o Hugo Mota fala disso, ele está vocalizando o que é o sentimento médio da casa, daqueles partidos que são do centrão, que têm tanto ligações com o bolsonarismo quanto espaços no governo Lula, ou seja, estão desde sempre com um pé em cada canoa e não querem radicalizar nem para um lado nem para o outro nesse momento. E com a situação da semana passada, a ocupação da Câmara, do Senado também, o Hugo Mota saiu dizendo que não teve negociação e tal. E como é que fica essa história do foro privilegiado? O projeto pode até começar a andar, mas vai andar devagar, vai tramitar sem muito entusiasmo por parte do comando da casa e não vai atingir certamente o Bolsonaro, não vai atingir nem ele e nem os demais julgados pela trama golpista. Vera, você estava falando que o presidente Hugo Mota estava vocalizando, né, a média da casa e também da população, né? Porque essa história de anistia não é uma pauta da população. E a gente está falando de anistia para quem, né? Dos mais de 1.400 presos no 8 de janeiro, só 141 continuam presos, sendo que 44 em prisão domiciliar. Exato, é um contingente mínimo. Desde sempre ficou muito claro que a discussão de um projeto de anistia era um cavalo de Troia para, na verdade, embutir os políticos, não se estava pensando naquelas pessoas e isso fica cada vez mais evidente, né? Então, a população também não tem essa prioridade, não vê essas pessoas como vítimas, na sua maioria não vê essas pessoas como vítimas de um arbítrio. Então, é uma agenda cada vez mais localizada na família Bolsonaro e na ala mais radical do PL. Bom, e por falar em família Bolsonaro, o Hugo Mota também criticou, nós ouvimos aí o deputado Eduardo Bolsonaro, que está fora do Brasil, e ele tem dado entrevistas a vários veículos internacionais, e numa entrevista à BBC News Brasil, ele foi perguntado se estaria preocupado com o prejuízo que o tarifaço anunciado por Donald Trump vai ter na vida cotidiana dos milhares de brasileiros. Vamos ouvir o que foi que ele disse. Se depender de mim, a gente vai continuar aqui dobrando a aposta até que a pressão seja insustentável e as pessoas que sustentam Moraes larguem a mão dele para que ele vá sozinho para um abismo. Ele também foi perguntado nessa entrevista se defende as sanções se defende que sanções sejam impostas aos presidentes da Câmara e do Senado. Eu acho que nesse momento você tem que permitir o Congresso trabalhar. Assim como muitos enxergam Rodrigo Pacheco, uma peça que protegeu esse regime, se no futuro, né, nada for feito, talvez aí, né, a gente tenha também o Alcolumbre e o Hugo Mota figurando nessa posição. Eu sei que é o seguinte, eles já estão no radar. Né? As autoridades americanas têm uma clara visão do que está acontecendo no Brasil e sabem que, por exemplo, um processo de anistia depende de ser iniciado pela mesa do presidente Hugo Mota. Um processo de impeachment já tem 41 assinaturas no Senado e deveria ao menos ser iniciado no Senado Federal.
Bom, deixando claro aí, né, Eduardo Bolsonaro, que o interesse deles realmente, da família, realmente neles próprios, né, no ex-presidente Jair Bolsonaro, e mais uma vez ameaçando os presidentes da Câmara e do Senado. É lamentável, o tom dele, a cada entrevista que concede, é mais imperial e mais ali imbuído de uma clara tentativa de constranger os poderes brasileiros, não mais restrita ao judiciário, agora desde as sanções impostas a servidores e ex-servidores do Ministério da Saúde, os tentáculos também já atingem o executivo e agora a ameaça posta claramente, nominalmente, contra os 2 presidentes do Poder Legislativo. Então, algo bem grave. Mereceria uma resposta à altura da parte de Alcolumbre e Mota. Ouvi hoje de interlocutores do Hugo Mota, deixa ele falando sozinho, não vai dar trela para isso, mas acontece que é alguém que é deputado, portanto, está ali vinculado à presidência do próprio Hugo Mota e que mereceria uma fala firme da parte do presidente da Câmara no sentido de condenar que ele esteja nos Estados Unidos buscando sanções ilegais contra representantes legitimamente eleitos para comandar um dos poderes da República do Brasil, um país independente, soberano, parceiro, aliado dos Estados Unidos, diga-se. Então, a gente está assistindo a uma gama cada vez maior de arbitrariedades cometidas contra o Brasil, e isso vai demandar uma união enorme dos poderes para que blinde o Brasil desse tipo de ameaça, que é ameaça autoritária e que pode nos causar sérios prejuízos, já está causando no campo econômico, e se escalar para outras searas, pode nos colocar aí numa linha de insegurança muito séria, muito grave. Os Estados Unidos já estão mostrando aí pretensões de intervir, inclusive militarmente, em países aqui da América do Sul, da América Latina, sob o pretexto da guerra às drogas, por exemplo. É preciso intervir em países onde estejam os cartéis. Então, a gente não está livre de nenhum tipo de arbitrariedade. É preciso que as autoridades brasileiras tenham muita responsabilidade nesse momento e não encarar as falas do Eduardo Bolsonaro como meras bravatas, uma vez que ele tem acesso, já demonstrou que ele tem acesso a uma Casa Branca cada vez mais disposta a alargar os limites daquilo que ela se vê capaz de fazer. Gente, vamos falar do julgamento da trama golpista, das datas, como vai ser o esquema aí que está sendo definido pelo Supremo. A Isa Staciarini tem as informações em Brasília. Isa. Oi, Carol. Pois é, a pedido do relator, o ministro Alexandre de Moraes, o presidente da primeira turma do STF, Cristiano Zanin, reservou todas as terças-feiras de setembro para o julgamento do primeiro núcleo da trama golpista, que tem entre os 8 réus o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com isso, o julgamento poderia, em tese, começar já na primeira terça do mês, que é no dia 2 de setembro. Além dessa data, também estão reservadas para os julgamentos as datas de 9, 16, 23 e 30 de setembro. A escolha de toda terça-feira se deve ao fato de que as turmas no Supremo só têm sessão às terças. E em caso de julgamento é obrigatório ter sessão. Zanin poderia, por exemplo, chamar sessões extraordinárias para outros dias, para fazer um julgamento seguido, por exemplo, começar terça e seguir quarta, quinta, sexta, mas em princípio isso ainda não aconteceu e, portanto, até agora, a reserva é escalonada a cada semana, toda terça. Advogados de alguns réus até estavam apostando em um eventual pedido de vista do ministro Luiz Fux, mas no STF o entendimento é de que isso não deve acontecer porque poderia arrastar o julgamento para mais 90 dias. E aí, considerando, setembro, contando os 90 dias, daria dezembro, ficaria muito próximo ali ao recesso do fim do ano, que poderia inclusive jogar esse julgamento
para o ano que vem. Os advogados dos réus vão tentar provar a inocência deles, explorando as fragilidades na delação do tenente-coronel Mauro Cid, mas as defesas reconhecem a dificuldade nos bastidores em conseguir a absolvição e por isso a estratégia deve ser trabalhar agora para tentar reduzir as penas. Com o fim do prazo das alegações finais dos réus, que terminou ontem, Moraes agora vai ler cada um desses argumentos para preparar o voto. O julgamento começa com a leitura do relatório de Moraes, depois seguem com as sustentações orais, tanto da acusação feita pela Procuradoria-Geral da República, quanto da defesa de cada um dos réus. Em seguida, votam os ministros, primeiro o relator Alexandre de Moraes e depois do mais novo para o mais antigo até chegar ao presidente. Então, vão ser os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Os 8 réus respondem a 5 crimes. As penas ultrapassam os 30 anos de prisão. É com vocês. Obrigada, Isa. Julgamento seguindo naquela previsão inicial mesmo, né? De acontecer no mês de setembro, ou seja, não foi afetado por todas essas pressões que vêm sendo feitas pela família Bolsonaro, né, Vera? Exatamente. Segue ali e você veja, Carol, desde que o deputado Eduardo foi para os Estados Unidos, começou essa cruzada contra o Brasil e começou a vociferar contra as instituições brasileiras, a situação do pai dele só piorou. Ele não estava com tornozeleira eletrônica antes do deputado viajar, e ficou, e ele não estava em prisão domiciliar antes do deputado conseguir conspirar com o governo norte-americano para obter sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e contra a economia brasileira. Então, na prática, todo esse show de autoritarismo e um clamor aberto feito pelo deputado do PL pela intervenção indevida e ilegal dos Estados Unidos no Brasil só resultou em dissabores para o pai dele. Só piorou a situação de Jair Bolsonaro. Agora fica evidente que nem o pai, nem o filho jamais aceitaram a autonomia dos poderes, a independência deles, e que buscam sim solapar de fora para dentro a democracia brasileira e a independência de um dos poderes da República Brasileira. Então, não vejo como essa radicalização, que aliás, radicalização é um atributo inerente ao bolsonarismo, está na origem da vida do Jair Bolsonaro como militar, depois passa por toda a sua atuação como parlamentar, está no modo como seus filhos fazem política e como ele exerceu a presidência brasileira. Todo esse autoritarismo e essa radicalização explícitos só pioraram a situação do ex-presidente. E o julgamento, que já caminhava para uma condenação, já estava muito evidente, nem as defesas agora têm alguma esperança de que possam reverter o veredito. Então, além de já pensar em como advogar por uma dosimetria mais branda, eles também fazem acenos aqui e ali a alguns ministros. Já aceno, por exemplo, ao ministro Luiz Fux. Vários dos memoriais das defesas citam julgamentos anteriores em que Fux fez ponderações contra as delações premiadas, na tentativa de obter ali pelo menos um voto dentro da turma favorável aos réus da trama golpista. Muito bem, a gente faz agora o intervalo. No intervalo você fica com notícias da sua região e na sequência tem o repórter CBN e aí sim voltamos com Viva Voz. São 6h35, o Viva Voz está de volta, agora para falar de um dos assuntos da semana, né? A semana já começou pautada pela discussão a respeito da adultização das crianças e todas as formas em que isso acontece, principalmente nas redes sociais, nas plataformas digitais. Isso foi provocado por um vídeo do influenciador Felca, levou a vários desdobramentos na seara de investigações, inclusive a respeito de outros influenciadores que lucram com esse tipo de conteúdo, e levou a que as autoridades começassem a pautar o tema em Brasília. Para falar com a gente a respeito desse assunto, recebemos o professor
da Faculdade de Direito da USP, especialista em Direito Digital, Juliano Maranhão, ele que foi consultor do projeto de lei 2628 do senador Alessandro Vieira, que agora está em discussão na Câmara e deve avançar a partir de todos esses debates. Boa noite, professor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Sem problema. Boa noite. Boa noite. Professor, eu queria que o senhor, por favor, explicasse para o nosso ouvinte, em linhas gerais, qual é o teor do projeto que agora parece que vai ganhar atração na Câmara, e se a gente corre o risco de estar diante de um daqueles casos que eu falava em que um assunto vira uma onda nacional, mas depois cai no esquecimento. O que fazer para que isso não aconteça também dessa vez? Olha, o projeto de lei 2628, ele já vem há 2 anos sendo debatido, ele foi proposto no Senado. Então, essas regras sobre proteção de crianças e adolescentes na internet já vem para um debate maduro, né, por algum tempo, e já está na Câmara dos Deputados prestes a ser votado. O escândalo do Felca acirrou, né, esse impulso para votação, mas é um tema que já vem sendo debatido, né? E essas regras já vêm elaboradas, vêm sendo discutidas com a sociedade civil, com a indústria, as empresas de tecnologia, e está maduro, está bastante maduro e pronto para ser votado. O escândalo veio num momento, acho que para dar o impulso final, e a expectativa é que seja votada a urgência desse projeto na terça, e existe a ambição de já votar o projeto de lei na quarta-feira que vem. Então não vai ser o caso de algo que cairia no esquecimento, né? Como aconteceu com o projeto 2630, que se propunha a regular a responsabilidade e transparência na internet e nas redes sociais. Esse realmente passou por um longo tempo de debate e naufragou. Mas tudo indica que esse projeto de crianças e adolescentes vai ser votado nas próximas semanas. Professor, Débora falando aqui, inclusive o presidente da Câmara, Hugo Motta, se comprometeu hoje mais uma vez a priorizar esse projeto. Agora tem uma parte dos parlamentares, embora o assunto tenha unido esquerda, direita e centro, tem uma parte que é contrária a qualquer medida que afete a ação das empresas de redes sociais. Tem chamado isso de censura à liberdade de expressão. Na prática, o que traz o projeto em relação a isso e o que, na sua opinião, é essencial que aconteça, principalmente em relação às empresas, às big techs, para que consigamos, né, por fim, debelar esse assunto e, se não acabar totalmente no primeiro momento, pelo menos diminuir, num primeiro momento, o que possibilita a adultização de crianças. Uhum. Bom, a liberdade, sempre existe esse confronto, né, entre a proteção do usuário, a segurança do usuário, num ambiente de comunicação que hoje corresponde a boa parte da esfera pública, que são as novas mídias, as redes sociais, né, e de um lado, e de outro lado, a liberdade de expressão, né? Esse dilema sempre existiu, né? A regulação do projeto 2630 buscava trazer soluções e especificações, porque a gente tem que lembrar que a nossa Constituição não é a Constituição norte-americana, que dá um valor muito maior, um peso muito maior à liberdade de expressão. A liberdade de expressão na Constituição brasileira tem seus contornos, tem seus limites, né, em relação a conteúdos que são ilegais ou que possam ofender a honra, e a possibilidade de responsabilização quando o discurso provocar danos, né? O Supremo Tribunal Federal já tomou uma decisão recente sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que estabelecia a responsabilização das plataformas apenas quando houvesse negativa de retirada de conteúdo por ordem judicial, né? Então agora a regulação que foi proposta para redes sociais do 2630, por exemplo, que naufragou,
buscava trazer um papel mais ativo às plataformas na moderação do conteúdo nas redes sociais. A decisão do Supremo acabou avançando na responsabilização das redes quando o conteúdo for manifestamente ilegal. Agora, quando a gente lida com crianças e adolescentes, a preocupação não está só com o conteúdo ilegal, né? A preocupação também está com aquele conteúdo que é inadequado para a faixa etária, inadequado para o momento de desenvolvimento psicossocial da criança, né? E isso vai trazer uma série de zonas cinzentas, mas a nova lei, o PL 2628, traz algumas obrigações, como, por exemplo, a chamada Notice and Takedown, né? Após uma notificação de algo ilícito que possa ser danoso à criança, a plataforma é obrigada a analisar, a rede social é obrigada a analisar e a retirar aquele conteúdo sob pena de poder ser responsabilizada pela manutenção do conteúdo potencialmente danoso, né? Então, essa regulação avança nesse sentido, em trazer ou exigir uma postura mais ativa das plataformas de redes sociais. Professor, o relator desse projeto, que é o deputado Jadiel Alencar, apresentou o relatório. Ele fez algumas mudanças, né, incorporando algumas sugestões de especialistas e de parlamentares. Por exemplo, antes o texto previa que as Big Techs seriam obrigadas a proibir o uso de redes sociais por crianças, agora tem que oferecer mecanismos de controle para a família. E tem outros pontos interessantes, né? Também empresas vão ser obrigadas a ter representantes legais no Brasil, tem capítulos próprios para pornografia, bet, jogos de azar. Você acha que do jeito como foi apresentado o relatório, esse projeto de lei atende a essa intenção de dar mais proteção a crianças e adolescentes na internet? Esse tema sempre é muito polêmico, né? Quando o assunto é tratado, a proteção de crianças e adolescentes, que tem orientações distintas, né, em relação ao papel na educação, mas a concepção geral desse documento publicado agora pelo relator, que é o deputado Jadiel, a concepção geral é de que a proteção não é da criança, não é proteger a criança do ou contra o ambiente digital, mas é como proteger a criança no ambiente digital. Então, assumindo que a criança estará no ambiente digital, como efetuar essa proteção, né? E isso significa trazer responsabilidades maiores para as plataformas, né? Um papel mais ativo de monitoramento, de moderação e de resposta rápida a notificações que apontem conteúdo ilícito. Mas também traz a carga de responsabilidade das famílias, ou seja, as obrigações, boa parte das obrigações de governança das empresas de tecnologia que disponibilizam produtos acessíveis ou direcionados à criança tem a ver com disponibilizar, usar o estado da arte em trazer os meios técnicos de controle de acesso, de configurações que sejam menos invasivas à privacidade das crianças, e ao mesmo tempo informar, ser transparente, informar sobre os riscos dos produtos, para que as famílias também possam se valer desses meios técnicos para proteger as crianças. Então, configurações menos invasivas da privacidade, controles de acesso com relação a conteúdo, controle de faixa etária. Isso tudo faz com que as Big Techs ou as empresas de tecnologia em geral que ofereçam esses produtos tenham um dever de oferecer os melhores meios técnicos disponíveis, mas também as famílias também têm que se aliar e cumprirem o papel de controlar o uso das crianças e dos adolescentes conforme esses meios técnicos. Então, não é nem é um encontro, né, dos deveres de proteção do Estado, das empresas que disponibilizam a tecnologia e também das famílias, no sentido de fazer essa proteção.
Muito obrigada pelos esclarecimentos, professor Juliano Maranhão, professor aqui da Faculdade de Direito do Largo São Francisco da USP e consultor do projeto que está sendo discutido agora na Câmara sobre a adultização de crianças. Já fica o convite para o senhor voltar outras vezes à medida que o projeto for avançando. Muito obrigada. O prazer é todo meu, eu que agradeço. Obrigada, professor. Boa noite. São 6h53 agora. Mais cedo nós trouxemos aqui a fala do presidente americano Donald Trump, que mais uma vez citou o Brasil numa conversa com jornalistas na Casa Branca, e o presidente Lula já respondeu a essa citação. A Isa Staciarini tem mais informações ao vivo de Brasília. Oi, Isa. Oi, Débora. Pois é, o presidente Lula disse há pouco que o Brasil não vai ficar de joelhos para o governo americano e que é mentira quando o presidente Donald Trump diz que o Brasil é um mau parceiro comercial. Lembrando que Trump fez essa fala ainda hoje, no início da tarde. Essa resposta de Lula foi dada há pouco, durante um evento em Pernambuco. Lula ainda disse que se a invasão do Congresso dos Estados Unidos, o Capitólio, tivesse sido aqui no Brasil, Trump seria julgado pela justiça brasileira, assim como Bolsonaro. E frisou que no país é a democracia quem está julgando o ex-presidente. É com vocês. Obrigada pelas informações, Isa Staciarini. O presidente Lula, mais uma vez, respondendo às declarações de Trump, que tenta convencer que tem algum respaldo para as sanções comerciais, mas na própria fala deixou claro que o tom político, na questão política, o peso da política nessas decisões, né, Vera? Uma tônica muito difícil essa de obter, a de você responder a alguém que não tem limites para falsear a realidade, mas que é presidente de um país muito poderoso. Então, não dá para responder na mesma toada, não dá para você manter um bate-boca em praça pública com o presidente dos Estados Unidos. O presidente Lula tende a todo momento controlar essa tentação, e é uma tentação para ele que gosta do debate público, ele gosta de um palanque. Ele não leva normalmente esse tipo de desaforo para casa, ele costuma responder, mesmo quando no início do governo ele era orientado por outros ministros a não falar de Bolsonaro, ele sempre falava. Então é um tipo de armadilha muito fácil dele cair. Então eu acho que tem que ter um ponto exato entre não capitular as ameaças, portanto manter uma postura altiva, mas não cair na tentação de ficar batendo boca com Donald Trump, porque isso não é do interesse brasileiro. Isso pode nos causar novos dissabores em termos de retaliações na esfera comercial, que causam graves prejuízos econômicos ao Brasil. Pode provocar um recrudescimento dessa política de cassação e negativa de vistos para brasileiros ingressarem no Brasil, nos Estados Unidos, e isso já está aí colocado como uma ameaça endereçada a funcionários públicos, a professores, a pesquisadores, a cidadãos comuns. Aí levantamentos feitos pela imprensa ao longo do dia de hoje mostram que houve um aumento de 25% nas negativas de vistos a brasileiros desde que Trump assumiu a presidência. E isso causa também prejuízo para quem tem negócios nos Estados Unidos, para quem estuda lá, para quem tem alguma perspectiva de vir a estudar lá, para quem tem filhos estudando nos Estados Unidos. Então, a possibilidade de os Estados Unidos, mesmo nessa maneira ilegal e bastante autoritária, causarem danos à vida nacional é muito grande. Então tem que ter uma justa medida do que vale a pena ser respondido, em que esfera e em que tom. Não ficar de joelhos, sim, o presidente falando disso, mas também não ficar a cada provocação caindo na casca de banana e revidando. Até porque os canais oficiais de negociação, eles estão fechados e sem perspectiva de que sejam abertos num curto prazo. Ontem, por exemplo, houve uma fala do presidente Lula durante o lançamento do programa Brasil Soberano. Esse é o nome, Brasil Soberano, que é o socorro às empresas, aos setores afetados pelo tarifaço. Foi uma resposta institucional.
Diferente dessa de hoje, que foi meio que no susto. Bateu, levou. Bateu, levou. O risco é o bateu, levou. Não dá para ser assim. Eu acho que houve uma irritação com o fato de ontem terem voltado as baterias contra o programa Mais Médicos e cancelado o visto de servidores, né? Hoje também, um dia depois dessa iniciativa, tem aí uma mensagem da Embaixada dos Estados Unidos em uma rede social dizendo que o programa foi um golpe diplomático e que o governo Donald Trump continuará responsabilizando os indivíduos ligados ao que ele chama de esquema, um programa, uma política pública sendo chamada de esquema. Já tem rumores de que pode vir uma sanção contra o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ou seja, coisas absolutamente disparatadas, desprovidas de sentido, de rigor, de embasamento em fatos, mas que podem continuar acontecendo e a gente não pode cair em pilha. Tem que se manter firme na resposta, mas tendo em vista que não pode agravar a situação da relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Padilha que disse hoje à CNN que nem tem visto americano desde 2024, que ele está sem o visto. Então, não haveria como cancelar o visto dele, que essa tem sido a sanção, a principal sanção aplicada, né, a essas pessoas. Então tá, pessoal. Obrigada, viu, Vera? E obrigada ao nosso ouvinte, apesar dos percalços que tivemos hoje, foi sinal que caiu, foi entrevistado que não conseguiu entrar porque o áudio não estava lá muito bom, mas acho que conseguimos entregar, como sempre, uma ótima análise aqui do nosso ouvinte. Obrigada, e é bom ter você de volta. Carol lá no Rio Gastronomia, nos representando. Quem estiver no Rio, então, vá até o Rio Gastronomia. E quem estiver aqui em São Paulo, fica um convite para ir à Livraria Martins Fontes, ali na Vila Buarque, onde a Tatiana Vasconcelos, nossa colega, está lançando o livro dela, Nem Toda Mulher. Tem um bate-papo agora às 7h, começando agora. Então, já que vocês já ouviram Viva a Voz, podem ir ouvindo Terceira Hora no carro e ir lá no lançamento do livro da Tati. Beijo, Vera. A gente se vê mais tarde. Se vê lá. Tati. É isso aí. Tchau. Beijo.